Professores que estarão duelando aqui agora, disputando a coroa de vencedor de reis e príncipes. Seja coroa. Coroa. Professor João Trindade. No final. Professor Antônio Geraldo, que vai ser um dos nossos apresentadores. Professor Marcelo Paiva. Professor Vandré. Só depois. Por favor. E professor Arthur Tavares. Por favor, gente, uma salva de palmas e... Desculpe. Falha minha, gente. Gafe. Agora vão ser palmas em dobro. Professor Carlos Elias. Eu passo a palavra para o professor Antônio Geraldo, que vai começar o combate. Boa noite, pessoal. Beleza? Quantos aqui já tiveram aula com algum desses professores? Só para eu ter uma ideia. Quem não conhece nenhum dos professores, nunca teve aula ainda com nenhum desses? Beleza, ok. Ali o Engels ali, a Maria, acho que nunca teve aula com nenhum deles. Mas enfim, estejam à vontade para conhecer essa é uma equipe fantástica de corpo docente lá do MP. A gente passando aí esse momento MPU, a gente vai estar fazendo turmas mais regulares, pensando aí a médio e longo prazo, pensando principalmente nesses concursos que estão assim na boquinha de estourar, como a Câmara, como por exemplo TCU, Bacen, concursos aí de alta performance. A gente quer fazer um projeto mais de médio e longo prazo, ou também pode encontrar esses professores no tempo de concurso, né? O nosso é a versão EAD, a versão online do IMP, tá? Então só umas informações aí. Gente, teria um problema aqui, viu, Mariana, se por acaso eu participasse aqui, porque se eu ganhasse a coroa não ia caber. Ainda bem que eu estou aqui. Vai ser um combate que vai funcionar da seguinte forma, pessoal. Os professores eles vão se desafiar, cada um vai perguntar a outra dupla sobre a matéria. Por exemplo, o João vai perguntar coisa de constitucional para a galera do outro lado, a galera do outro lado vai perguntar coisa de administrativo para a galera do lado de cá. Eles vão perguntando, vocês em determinados momentos podem ajudar, mas a deixa, pessoal, claro, a gente vai brincar aqui, mas em todas essas perguntas, o professor que elaborou a pergunta vem aqui depois dar uma explicação e a gente torce para que essa ideia, essa dica contribua aí de repente na prova no domingo. Quem vai fazer prova domingo aí, gente? Pronto, o foco é esse aí, né? Beleza, ótimo, legal. Então vamos lá, vamos começar, pessoal. Vai passando ali? Ou eu vou lendo aqui? Ó. Deixa eu sair daqui do frente. Então vamos lá. O primeiro round vai ser a parte de direito. Então, são duas perguntas para cada dupla, valendo 50 pontos cada. Duas questões de direito constitucional. Questão 1 para Vandré Amorim e Arthur Tavares. E vamos lá. O Superior Tribunal de Justiça possui competência originária para apreciar a ação ajuizada por um Estado estrangeiro contra o município brasileiro. Certo ou errado? Eu queria que o Vandré respondesse. Eu queria que o Vandré respondesse para... Boa. Deixa em branco. Não, deixa em branco não, porque ainda mais para MPU não compensa deixar em branco, porque para técnico, por exemplo, não vai haver redação, então façam todas as questões. Vamos lá. Dá uma diquinha. Isso. Coincidentemente trabalho no STJ. Pior é que eu não sei. Não. Errada a questão. Aí você pergunta pra mim? Isso, não. Você olha pro autor ali. Errada a questão. É errado. João Trindade, por favor, vem à frente e diga se o Vandré acertou e por quê. Vamos comentar, professor Vandré. Comentar. Só um minutinho, João. Diga. Antes de você já falar, mostrar onde está nessa página aí, onde está esse conteúdo. Coincidentemente. Calma. Vamos lá, eu queria que a plateia marcasse aí se é certo ou errado, de acordo com o que vocês sabem, se está certo ou se está errado, só para a gente ter uma ideia. E aí, João, me ajuda aí. Bom, ganhou
tranquilamente aqui ganhou o errado, apoiando o professor André. Tem um 5 ainda que... E a questão realmente está errada. A questão está errada pelo tema da competência originária. Esse é um tema, claro. Competências do Poder Judiciário é sempre um assunto importante para quem vai fazer concursos de tribunais e de MPU, que é mais ou menos o mesmo perfil. Sobre essa questão, pessoal, você tem que ter cuidado com o seguinte: existem 3 temas que o CESP sempre cobra quando se trata da matéria de competência. O professor Vandré está explicando a questão que você acertou, então vamos prestar atenção, por favor. Obrigado. Agora, você até me desconcentrou, entendeu? Vamos prosseguir na explicação. Mas é o seguinte: quando se trata de causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e outro ente de outro lado, a competência originária, como eu digo sempre, é 880. Se for uma causa, por exemplo, de um Estado estrangeiro contra União, Estado, Distrito Federal ou território, a competência é originária, mas do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, se for uma causa entre Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado, e do outro lado, um município ou uma pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil, aí a competência originária é do juiz federal de primeira instância. Então, essa causa envolvendo Estado estrangeiro ou organismo internacional, ela originariamente ou é do STF ou é do juiz federal de primeira instância. Do STF está lá no artigo 102, inciso 1º, letra E, e para o juiz federal está lá no artigo 109, inciso 2º, todos da Constituição. A questão que pode complicar para o seu concorrente e para você não, é a questão relativa ao recurso. O recurso contra a decisão do juiz federal que julga essa matéria originariamente é um recurso ordinário e não é para o TRF, é para o Superior Tribunal de Justiça diretamente. Tem que ter cuidado, porque às vezes cai em prova do CESP dizendo que, contra a decisão de juiz federal, o recurso será sempre para o TRF. Sempre não. Tem esse caso, por exemplo, em que o recurso é para o STJ. E outra questão ainda mais capciosa, ainda mais venenosa, peçonhenta, é aquela que diz assim, que contra a decisão do juiz federal, cabe recurso especial para o STJ. E aí a questão está errada, porque não é recurso especial, é recurso do tipo ordinário para novo julgamento da matéria. Então essa questão está errada, porque essa matéria aqui é de competência do STJ só em grau de recurso. Essa matéria aqui, Estado estrangeiro ou organismo internacional versus município ou pessoa domiciliada ou residente no país, essa matéria aqui, ela é de competência originária do juiz federal de primeira instância. Então está de parabéns quem acertou, e está de parabéns, claro, o professor Vandré. Se eu tivesse me lembrado que ia ser o Arthur e o Vandré, teria feito questões mais difíceis, mas tudo bem, tá valendo, tá valendo. Palmas para o professor Vandré, que acertou a Beleza. Vamos lá, pessoal. Que alívio, hein, Vandré? A segunda pergunta vai ser para o Carlos Elias. E aí eu queria primeiro, pessoal, que vocês respondessem antes do Carlos Elias manifestar a opinião. Só para a gente dar uma... Então vamos lá, segunda questão. Vamos lá. Membros do Ministério Público Estadual subordinam-se no exercício de suas funções às ordens do Procurador-Geral de Justiça do Estado, certo ou errado? Pessoal? Professor Carlos Elias? Bem, seguindo a maioria, parece que na minha mente... Unanimidade? Errada a questão. Exatamente porque não há subordinação entre os membros do Ministério Público. Cada um é um órgão com autonomia própria para agir. Eu diria que o Procurador-Geral é mais um coordenador-geral do que um chefe, propriamente dito. Falso. Beleza. Professor, foi o Arthur que elaborou essa? Sim. Tá, ele falou, desse jeito é fácil. Tá humilhando aí. A resposta é bastante simples, inclusive o tema que a essa altura do campeonato os senhores já memorizaram sem dúvida alguma. O Ministério Público tem 3 princípios institucionais previstos expressamente na Constituição: a unidade, a indivisibilidade e, por fim, a independência funcional. O que justifica essa resposta é precisamente a independência. A hierarquia existente entre o Procurador-Geral e os outros membros é uma hierarquia puramente administrativa. Nas funções típicas, na função essencial do Ministério Público em relação à atividade institucional, não existe hierarquia.
particularmente para a sua prova do SESP, tem que ter um particular cuidado com a seguinte observação: existe um outro princípio que também é possível afirmar como princípio institucional, embora não esteja previsto expressamente na Constituição, precisamente o princípio do promotor natural. O professor Alexandre de Moraes, queridinho do SESP, é que entende que promotor natural seja também um princípio institucional. Então, para a sua prova, correto também promotor natural como princípio institucional. Na nossa questão aqui, princípio da independência funcional, não há hierarquia na atividade ministerial, apenas hierarquia administrativa. Professor Carlos Elias, como sempre, dando seu show. Pessoal, o professor Marcelo Paiva quer fazer uma intervenção sobre esse tema em relação à redação oficial, pensando aí também na prova do MPU. Ok? Boa noite a todos. Boa noite. Eu lembrei de uma pergunta que houve numa prova e envolveu justamente o assunto. Se um procurador escreve uma correspondência interna a outro procurador dentro de um mesmo órgão, ele usa memorando, ofício, ou ele pode usar memorando ou ofício? Então, foi uma pergunta justamente em relação a essa parte. Um procurador manda uma correspondência interna a um outro procurador do mesmo órgão, tá? Ele vai fazer um memorando, ele vai fazer um ofício, ou ele pode fazer ou memorando ou ofício? Exatamente, memorando ou ofício. Na verdade, e a praxe é usar ofício. Quando nós sabemos que o memorando é uma correspondência interna e o ofício é uma correspondência externa na redação oficial. Qual é o único caso que o ofício pode ser usado internamente no órgão, quando faz parte entre membros? Quem recebe ou quem envia é um membro daquele órgão. Isso acontece no Tribunal de Justiça também. Um departamento vai mandar uma correspondência a um juiz, ele pode usar um ofício. Um juiz vai mandar para outro juiz, ele pode usar um ofício, ele pode usar ofício ou memorando. E é muito comum usar ofício. Então, na hora que apareceu a pergunta, eu me lembrei de uma questão que pega muita gente nessa hora. Nós já tivemos uma prova de TCU que pergunta a gente que afirmou que poderia ser um ofício. Muita gente marcou errado pensando no memorando. Tá? Tudo bem? Vamos lá continuar com direito. O João Trindade quer fazer uma réplica ao professor Marcelo Paiva. Pessoal, é só porque, por conta também, para fazer a ponte, já que o professor Marcelo Paiva já brilhantemente expôs essa questão, só fazer a ponte também com a legislação do MPU. Porque quanto à legislação do MPU, eu queria que vocês lembrassem, inclusive, do artigo 66 da Lei Complementar 75, da Lei Orgânica do MPU, que ele fala que são órgãos do Ministério Público os membros. Então, como eles são órgãos, eles são considerados órgãos. Por exemplo, Ministério Público Federal, só para a gente relembrar, você tem como órgãos o Procurador-Geral da República, o Conselho Superior do Ministério Público Federal, o Colégio de Procuradores da República, que são todos os membros da carreira reunidos, as câmaras de coordenação e revisão, e também os Procuradores da República, Procuradores regionais e Subprocuradores gerais. Então, a explicação jurídica que o professor Marcelo Paiva já deu, eu estou só aproveitando o gancho para citar o artigo da lei complementar que embasa isso, porque o artigo 66 diz que os membros são também órgãos, então não deixa de ser uma comunicação também entre órgãos, aproveitando o gancho do professor Marcelo Paiva. Tudo isso comentado aqui. Sim, claro, tudo isso comentado aqui no livro. Legislação aplicada ao MPU. André, você tá muito bem hoje. Parabéns.